Essa questão 10 aqui é outra questão que foi anulada. Sabe por quê? Porque o enunciado está mal explicado. Olha só o que ele fala aqui. Numa pesquisa sobre leitores dos jornais A e B, então você tem um universo de leitores, você tem os leitores que leem o jornal A e os leitores que leem o jornal B. Seria um negócio assim. Você tem um universo que corresponde a 100%. E aqui você tem o conjunto A e aqui você tem o conjunto B. São os leitores do jornal A, os leitores do jornal B. Esses que estão fora aqui são os que não leem nenhum jornal. E esses que estão aqui dentro são a interseção, são os que leem os dois jornais. Tipicamente é isso aqui. A ideia é que eles queriam que você pensasse nisso aqui. Só que da maneira como foi escrito, olha só, numa pesquisa sobre leitores dos jornais A e B. Ou seja, falando dessa forma, o aluno entende que aqui fora não tem ninguém. Ou seja, ou você tem caras que leem o jornal A, ou você tem caras que leem o jornal B, ou caras que leem os dois jornais, mas você não vai ter ninguém fora desses dois conjuntos, porque a pesquisa é só entre os leitores de jornais A e B. Então quem não lê nenhum jornal não era para ter entrado na pesquisa. Então surgiu essa segunda interpretação. Você teria que ter alguma coisa, na verdade, assim. Aqui você tem o 100%, você tem aqui pessoas que leem o jornal A, e aqui você tem pessoas que leem o jornal B. O B. Como assim? O que essa figura quer dizer? Quer dizer que isso aqui seriam os leitores do jornal A? E isso aqui seriam os leitores do jornal B? Aí, se você interpretasse o problema dessa forma, você ia ter leitores do jornal A, 70%. Leitores do jornal B, 65%. Mas a soma não dá 100%. Por que que tem a soma dando mais do que 100%? A soma dá quanto? 135%. Por que isso? É porque você tem um grupo aqui que lê os dois jornais, que seria quanto? A soma tá dando, tem que dar 100, né? Então você tem 70 mais 65, tem 135, você tem que tirar 35, que é justamente a interseção que você estaria contando duas vezes. Tá, então você teria 35% são os que leem o jornal A e B. E essa configuração aqui é fixa, ou seja, a quantidade máxima, ele pede qual é o percentual máximo dos que leem A e B. Olha, segundo essa interpretação, não tem máximo, você tem um valor fixo, constante. É sempre assim. Então a quantidade de pessoas que leem A e B é sempre 35%. E, digamos assim, não tem máximo. Olha, não tem máximo. Você tem um valor que pode variar de 35 até 35. Qual é o mínimo? É 35. E qual é o máximo? É 35. Coincidiu o mínimo e o máximo, porque você tem, a quantidade é constante. Então seria perfeitamente válido, por essa interpretação, que o enunciado dá margem a isso, considerar a letra A 35%, tá? Então foi um enunciado mal feito que dá margem a essa segunda interpretação. Na verdade, o que a banca quis dizer é isso aqui. Você tem dois conjuntos, você tem também aqui leitores que não leem A nem B. Ou seja, você poderia ter um negócio assim. Ou você poderia ter um negócio assim, com a interseção maior e com a interseção menor. A ideia é que você tem, imagina dois círculos, né? E você vai ter uma interseção entre esses círculos. Essa interseção pode ser pequena ou pode ser grande. Bom, foi anulada a questão, mas eu vou
resolver como sendo isso aqui, tá? Se o enunciado fosse escrito de forma que não desse margem a essa segunda interpretação aqui. Então a gente vai considerar esse jeito. Eu tenho o conjunto universo, que corresponde a 100%. Aqui eu vou representar, nesse conjunto, os leitores de A. Agora, na hora de eu desenhar o conjunto B, eu poderia desenhar o conjunto B assim, ou poderia desenhar o conjunto B assim. De tal forma que você tenha mais interseção. Digamos assim, esse conjunto B está entrando no conjunto A. E eu quero que com essa entrada do conjunto B e no conjunto A, eu quero que essa interseção seja a maior possível. Porque olha a pergunta que o problema faz. Qual o percentual máximo dos que leem jornais A e B? Esses são os que leem jornais A e B. Ou seja, como que você vai conseguir formar a interseção máxima? A interseção máxima, bom, a gente já viu que a mínima é 35, né? A mínima é exatamente isso aqui, a interseção mínima. Agora, a máxima, considerando isso aqui, olha aqui, o A é 70% e o B é 65%, né? Você tem que desenhar um conjunto B aqui dentro com uma porcentagem de 65%, de tal forma que a interseção seja máxima. Como é que você vai fazer essa interseção ser máxima? A interseção vai ser máxima quando você colocar o conjunto B todo dentro do conjunto A. Isso é possível? Sim, porque B é 65%. Você pode colocar ele todo dentro do conjunto A. Então, como você vai conseguir a interseção máxima? Ou seja, a quantidade de pessoas que leem simultaneamente os jornais A e B. É quando você tiver justamente isso aqui. Tá lá o seu conjunto A, que corresponde a 70% dos leitores, e você coloca aqui dentro o conjunto B, com 65% de leitores. Ou seja, todo mundo que lê o jornal B, lê o jornal A também. Mas nem todos que leem o jornal A, leem o jornal B. Então, vamos falar a interseção máxima. É 65%, e isso aqui ocorre justamente quando o conjunto B está contido no conjunto A. Então tá aqui, ó, 65%, resposta correta, letra C de Charlie. Porém foi anulada, né? Porque o enunciado estava mal feito, eles conseguiram anulação.